Olá, boa noite! Hoje a gente vai ter uma live surpresa com o Telmo, americano do mundo offshore. Esperar ele entrar aqui para a gente começar. A gente vai falar sobre as perspectivas do mundo offshore. Tava vendo, fazendo uns vídeos essa semana e tava vendo que as perspectivas estão melhorando. O que você acha, americano? Eu sou suspeito para falar porque o negócio está né? O negócio estava tão ruim, É, isso é que eu, verdade. que eu sou muito positivo, eu sou muito realista, mas eu sou também bastante positivo com a área energética, porque nós chegamos num patamar, dá para cavar muito o poço. Muito. Eu tava vendo a apresentação da ANP que tava falando exatamente isso. Nós estamos muito bem. Mas está sem emprego, o pessoal. Não, olha só. Stephanie, eu vou explicar uma coisa que eu acho que você fala direto. Quem não acompanha, acompanhe. Segue aqui a Stephanie. Pessoal, habitantes do mundo offshore que foi entrando, segue aqui a Stephanie, SMA aí offshore. Isso aí. Sigam, que ela sabe tanto ou mais do que eu da área Ah, energética, da área de meio ambiente, de saúde. a gente se complementa. Eu recebo muita notícia do mundo todo. Eu falo isso diversas vezes e as pessoas acham que é assim, pô, é repetitivo. É porque você tem que saber que não existe país offshore, não Não, existe país da área energética, existe um mundo que precisa de energia. exato. E não existe falta de emprego. Como assim? Meu Deus! O americano está falando uma loucura, o americano está doido, está psicodélico, como diz meu irmão. Existem hoje um pedido de qualificação que não existia antes. Então a nossa cultura é muito culpada disso, É é, verdade. da facilidade. Não, eu não vou precisar não, porque eu já estou empregado. Não preciso fazer isso não, porque eu já estou empregado. Não, é só fazer esse curso aqui que eu vou arrumar emprego. Antes era. Só que Hoje não existe. você não arrumava emprego fora do país. Assim, era aqui, porque aqui estava muito bom. Pode voltar? Pode voltar. No final, posso até falar sobre o que no final da live eu até falei, eu tomei bastante pedrada, mas assim, são conjecturas da área energética. Eu posso falar no finalzinho da live, quem tiver aí, chama os amigos no final da live. Eu vou falar o que aconteceu e o que pode voltar a acontecer. Stephanie, hoje a gente teve uma queda nos valores dos salários. Isso foi geral no Brasil, na América É, do Sul, na América do Sul todinha, da área de energia. Quem está se qualificando está conseguindo emprego. Só que as pessoas confundem qualificação com fazer curso mandatório. com habilitar, né? Com estar habilitado para trabalhar. Qualificação não é se habilitar. É diferente, são duas coisas. Se você precisa, vamos botar, a vaga é para engenharia. Eu vou me formar engenheiro, estou com a vaga. Não, meu filho. Você está se habilitando a se candidatar à vaga. É tipo carro. Eu não posso dirigir um carro se não tiver habilitação. É só isso. Tipo, você tem a permissão para fazer aquilo. Para trabalhar offshore, você precisa ter essa habilitação. É, todos os dias, todas as semanas, centenas de pessoas perguntam a mesma coisa. Ou falam, eu fiz. O Leandro Verdun, ele colocou um post muito. Eu acho engraçado, assim, é engraçado. Seria cômico se não fosse trágico. Porque há uns 15 anos, você fazia o CBSP e fazia o RIUT, você tinha emprego. Antigamente, vou te falar, a primeira vez que eu fiz CBSP e Hilt não foi nem eu pagando, foi a empresa que pagava. Antigamente as empresas pagavam para você fazer. Exatamente. Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Então, se você tinha profissão, as empresas pagavam. Porque não tinha mão de obra. Canal, né? É. Hoje tem muita mão de obra
e não tem emprego, entre aspas. Não tem mais a facilidade de se conseguir emprego como se tinha antes. Pode voltar a ter? Pode. Eu coloco alguns pontos aqui, eu não. Ó, no final da live, me cobrem aqui embaixo. O que você falou lá no começo? Que aí vai ser um bate-boca, mas mais no final da live. O problema é salário. O salário que se pagava antes não volta. Por enquanto, não. Volta? Eu acho que por enquanto não, mas eu acho que volta. Então, mas a gente não pode especular. O ser humano é diferente de commodity. Eu posso vender o petróleo daqui a 2 anos. Ó, daqui a 2 anos eu vou ter tanto. Ó, soja, eu vou daqui a tanto. Fica meio complicado por conta de clima, isso. Mas o ser humano, tudo é imediatista. Então, para o ser humano, a gente tem que fazer um período de tempo bem curtinho para poder conversar com o ser humano. Uma coisa, Stephanie, que eu vi hoje eu conversei muito sobre isso na empresa, que, apesar, eu estou confinado aqui, eu estou para embarque, mas a facilidade de conversar com todo mundo da empresa hoje, sobre o psicológico está influenciando demais nas contratações. Eu falei isso na empresa hoje também, sabia? Hoje não, ontem, que ontem teve audiência pública e eu estava conversando exatamente sobre esse ponto de que o psicológico tem influenciado muito. Porque depois eu vou te contar uma história do que eu estou vivendo agora, mas fala, o que você ia falar? Então, a perspectiva hoje, para você ter, assim, você sabe, as empresas estão investindo muito, estão crescendo muito. Isso é uma coisa irracional, dando a magnitude do problema que foi a pandemia. É verdade. Só que as indústrias, é difícil, né, eu falar e as pessoas que não conhecem, não entendem, não conhecem ainda, a indústria no mundo não parou. Porque é básico, né? É serviço de necessidade básica, então não para. Mas não foi nem por conta do serviço essencial. Porque essencial. A serviço essencial, a indústria, ela tem uma velocidade de adaptação maior do que o cotidiano normal das pessoas. Porque existe uma coisa que eu falei eu falei ontem na live, que é o mandatório. Você está empregado, olha, americano, você vai trabalhar aqui, mas você não pode vestir cor de abóbora. Você não pode vestir a camisa do Goku. Você tem que estar todo de preto. Ah, mas eu não visto preto porque minha religião não permite. Então você está demitido. Não é contra a lei, não. Não é contra a lei, não, gente. É a política da empresa. Ela tem direito de te demitir, não por justa causa, mas por... Não, ela paga, tudo certinho. Isso. Porque você não se adequa ao padrão dela, né? Ao que ela espera. Então, aí as empresas, elas usaram disso. E, assim, não estou aqui para julgar, não sou advogado do diabo, né? A questão da vacinação, né? Eu gosto de falar, empresa não tem coração, né? Tem CGC. Não, mas o funcionário que está trabalhando, ele também não está trabalhando por amor. Só quem vive de amor é dono de motel. Então, se a pessoa está trabalhando, é para ganhar o salário. Então, a gente infelizmente, tem que colocar uma mente mais racional e menos emocional para pensar. Olha só, começou a pandemia, não era obrigatório não, aqui no país, né, até hoje não é ainda, né, não vamos entrar por essa quesila, mas uso de máscara. Dentro de todas as empresas eram obrigados a usar máscara. Ah, eu não posso usar máscara, tem alergia, vai ficar em casa. Ah, mas eu não posso ficar em casa. Demissão. Aí o cara começa a usar máscara. Acaba os problemas tudo. Ah, dentro da empresa aqui vai ter que ter, a gente vai ter que limpar aqui o local de trabalho, cada um vai ter que distanciar 1 metro, ninguém pode conversar com o outro. É proibido a partir de hoje conversar com o outro. Ah, mas sem isso não dá para trabalhar a rua.
Aí, para quem não conhece o sistema, é desse jeito. Então, as empresas, as indústrias se adequaram muito rápido. É claro, onerou muito fisicamente e mentalmente os profissionais. Eu sei disso, você sabe, Stephanie, não é fácil, não foi e não será. Só que, olha a área portuária no mundo, o que virou. Quem não está acompanhando, acompanha aí a Stephanie, Mundo Offshore, a gente fala muito sobre isso. Porque o que manda no mundo ainda é a nossa área portuária de logística. Porque a gente está falando de quê? Tudo que chega, pelo menos vamos falar da área energética, tudo que chega não é fabricado aqui, vem de fora. Petróleo vai para o navio. Gás vem para o navio. Quando não tem tubulação, vem para o navio. Sistema de cabotagem. O frete, que eram 6 mil, entre 6 a 10 mil dólares dia de navios, chegou a 200 mil. Aumentou muito. Mas aumentou e dinheiro está entrando, Stephanie, dinheiro está entrando. Mas por que não estão me contratando? Porque eles descobriram que apertando você consegue fazer o ser humano trabalhar mais. E, infelizmente, a pandemia fez isso com algumas das empresas. As empresas não gostam, porque, de novo, advogado do diabo, empresa nenhuma gosta de trabalhar com o seu funcionário no limite. Só a empresa, a padaria do seu Manuel, ou talvez a farmácia do seu João, porque a área energética, um funcionário trabalhando no limite, ele pode acabar com a empresa. Principalmente na área de segurança. Quando você pensa no ponto de segurança, a pessoa no limite, ela é um risco ali cintilante para toda aquela instalação, se for trabalhar no offshore, né? Você tem uma pessoa que, quando ela está no limite psicológico, ela pode botar em risco toda aquela instalação. Exatamente. Qualificação na área industrial, energética, de logística, na área... Hoje, qualificação é mais do que nunca educação. Educação para você não cometer os erros que antes não eram tão vistos. Hoje, você trabalha com isso, Stephanie. Uma empresa, eu volto a falar, não estou falando daquela farmácia do bairro, não. Estou falando de uma empresa que tem seus 700 ou 1.000 funcionários. Se essa empresa ela tem um único acidente que ou lesiona o funcionário ou impossibilita a produção, né? Tipo, teve um acidente, quebrou todo o maquinário. E ele não pode arcar com o contrato, não, e vai justificar lá porque quebrou o maquinário. A empresa perde tanto valor de mercado que não vale a pena. Então, ela prefere... Exatamente isso. Licença ambiental, Stephanie. A imagem da empresa. Mas a gente está falando, Stephanie, isso tem que ser trazido para todo mundo, para as pessoas entenderem. Por exemplo, quando eu falo assim, a experiência, você quer a experiência, não é a experiência da profissão, não. Experiência da profissão, você vai chegar lá, você vai aprender seu serviço. É a experiência que você tem de vida, a experiência em segurança. Eu posso confiar em você. Eu vou colocar você para trabalhar junto com 20 pessoas em alto potencial de risco e você vai ter que trabalhar junto com elas. Você tem o psicológico? Para isso que eu vou pagar o salário X. Olha, Irata, que eu respondi ontem isso. Irata, há 15 anos, nem existia. Você falou uma coisa muito, muito sutil e que muita gente não percebe. Dessa questão da experiência offshore. A experiência não necessariamente é para saber se você sabe a sua função. É para saber se você tem capacidade até psicológica mesmo de estar naquele ambiente, de estar naquela situação de confinamento. Se você tem perfil para aquilo, se você já experimentou aquilo.
Então, a experiência, às vezes, é mais para ter certeza que é aquilo ali que você quer, que você sabe lidar com aquele ambiente e você tem psicológico para aquilo, você já experimentou aquilo, né? Muito mais do que a experiência profissional ou o que quer que seja naquela função, né? Foi me perguntado ontem, vão voltar, porque agora está proibido, está vetado o embarque de pessoas até 60 anos por conta do coronavírus. Até ou após 60 anos? Até, eu acho que após 60 anos. Isso, acima de 60, né? Acima de 60 estão vetados os embarques. Vai voltar, o pessoal vai voltar a embarcar? Eu não acredito que eles vão deixar uma pessoa com 60 anos, com no mínimo 30 anos de experiência de vida, que já trabalha fora do mercado de trabalho do jeito que a gente está precisando de gente com experiência. Tem tido muita falta em várias empresas de gente com experiência. Na empresa que eu tô, já foi uma leva ano passado, muita gente embora, porque abriram um plano de demissão e as pessoas mais experientes metem o pé, vão embora. Porque não sabe como que vai estar daqui a 15 dias. Né? Eu fiz muitas palestras no ano passado com os universitários do Brasil todo, acho que eu fiz umas 12, 13 palestras, não sei. E eu falei muito sobre isso, a renovação. Quando você está começando uma atividade, isso vale dinheiro. Isso vale o network de você bater lá, olha, eu só fico na empresa por tanto. Porque a pessoa, se você não tiver isso, essa experiência, esse network, de chegar, olha, eu resolvo esse problema, eu resolvo. A empresa vai pagar o quanto você para te segurar. Não acontece, acontece. Exatamente. Eu estou falando alguma mentira? Quantas vezes você já escutou a pessoa falar, eu preciso... É isso, e as empresas querem pessoas que resolvam problemas. Se você sabe resolver o problema e você sabe o seu valor, sabe resolver o problema, você vai pedir o salário e a empresa vai te pagar porque ela quer pessoas que resolvam os problemas. Exatamente. Para o cerne dessa conversa que a gente está, perspectivas. A gente está perdendo uma mão de obra qualificada com experiência. Não estou falando só pessoal de 60 anos, não. Quem está com 50 e poucos, já está conseguindo, está querendo se ver livre, não está querendo morrer, não é se botar em risco mais por conta do coronavírus. Então, cada vez mais a gente está perdendo essa mão de obra. E o mercado futuro de trabalho vai necessitar muito de uma coisa que está escassa. Pois os jovens têm um mau costume que a gente, lá do começo da conversa, imediatismo, a cultura de, com isso aqui eu consigo. Achar que tem fórmula mágica, né? É só eu ter esse curso e pronto, eu só aplico para vaga e me chamam. E outra, perspectiva de carreira. Ninguém se preocupa com o futuro. Todo mundo que entra se preocupa com o agora. Outra coisa que eu conversei hoje com uma minha amiga, uma coisa que me incomoda muito, as pessoas, eu não sei se você é assim, tem muita gente que é assim, então vou até tomar cuidado. As pessoas esperam que as empresas tenham um plano de carreira para você. Só que isso eu aprendi lá no início, com o diretor, o presidente da empresa, que não é a empresa que tem que fazer um plano de carreira para você. Você tem que ter seu plano de carreira, você vai avaliar as oportunidades na empresa que você está entrando, se encaixam, se está condizente com o que você quer para sua vida. De repente está nesse momento, mas daqui a pouco não está. Então o que você vai fazer? Vai olhar o mercado e buscar qual é a oportunidade que vai se adequar ao seu plano de carreira. Se você quer subir de cargo e a empresa não te dá oportunidade, você acha que você é capaz, busca fora. Você faz o seu plano de carreira. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. E jovem não pensa nisso. Quer que venha tudo pronto. Quer a empresa que vê. A culpa é nossa. Os jovens não pensam. Eu gosto muito de citar a Coreia do Sul. Se eu for citar outros lugares, as pessoas vão... É bom citar a Coreia do Sul. Evitar treta. Pode falar, não tem restrição aqui não. Não, eu poderia citar outros países, mas a Coreia do Sul é ótimo. Quando eu sou dono de uma empresa, vamos botar, a Coreia do Sul, o governo da Coreia do Sul, há 30 anos, ele fez um plano de educação.
mas não poderia ser quebrado. Foi para o Congresso, eles fizeram o fechamento, ó, não poderia ser quebrado esse plano de educação. Então, todo mundo aceitou. O que eles imaginaram? Imaginaram não, eles projetaram. Em 20 anos, nós vamos ter um PIB e nós vamos estar próximo. E a Coreia do Sul, nessa época, era porqueira. Desculpa o termo, mas era porqueira mesmo. Mão de obra, tecnologia, não era não. Era Japão, só, tal. Tanto que você vê a irmãzinha dela lá, a Coreia do Norte, que não fez, está na postinha. Então, a Coreia do Sul, ela se projetou em 20 anos, começando um plano de educação. E ela começou a educar suas crianças. Só que ela não só deu educação para as crianças, porque não adianta você só ensinar a ler e escrever. Ela começou a qualificar também os profissionais que iriam educar as crianças quando chegasse na adolescência. E ela começou também a qualificar os profissionais que iriam educar esses adolescentes quando chegassem na faculdade. Então ela pegou todos os docentes e falou, olha, a partir de hoje, você, não sei quantos, vai para a Inglaterra, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para a Turquia, Noruega, para onde for. Vai estudar, vai aprender. Trouxeram essas pessoas de volta. E começou o ciclo, virou orgânico. Multiplicadores, né? Viraram multiplicadores dentro do país. Exatamente. Muita empresa fez isso. Hoje as empresas não estão fazendo mais isso. Verdade. Sabe que eu sinto falta? É verdade. No início da minha carreira tinha muito multiplicador. Hoje em dia eu não vejo tanto dentro da empresa. A gente fala... bom, não vou falar uma outra empresa que eu trabalhei numa usina, eles falavam que era o turismo industrial. Que o Brasil, olha a cabeça do brasileiro. O brasileiro, a gente ia fazer startup de planta, as pessoas, vou lá para o Japão. Aí os amigos foram lá para o Japão, tome saquê, faz não sei o quê, estudar a planta que é bom nada. Aí quando vinha para cá, quem startava a planta era o japonês, os caras aprendiam aqui. O hashtag falei, quem se sentiu incomodado, desculpe. Olha, hoje não tem mais base para isso. Hoje a empresa não tem, entendeu? O governo, no caso lá da Coreia do Sul, hoje ele não precisa fazer isso, ele não vai fazer de novo. Porque as pessoas entenderam que esse é o modus operandi. Eu não preciso pegar e fazer uma qualificação em você para ser o meu funcionário, porque tem um monte de gente aí que tem condição de se qualificar. E está disputando vaga, e está interessado em entrar. Então, para que ele vai investir isso? Vai mandar uma pessoa que, de repente, nem vai dar o valor, que nem você citou, a pessoa que vai lá só para fazer turismo. Exato. E essas pessoas experientes, e essas pessoas... Olha, a gente vai ter uma mudança energética impressionante, porque a gente, como brasileiro aqui no Brasil, infelizmente, é só depois, né? Quem não está acompanhando, acompanha o que está acontecendo na China, na Rússia, nos Estados Unidos, tá? E ali na região do meio da Europa. Vamos falar de petróleo, depois a gente fala de petróleo. Acompanhe como que está girando o eixo, porque o Reino Unido vai ficar para trás. O Reino Unido começou um projeto de mudança lá, de emissão de carbono e tal, mas é para inglês ver, hein? Para inglês ver. Essa foi boa, tá, gente? Ai, meu Deus. Então, os Estados Unidos, o Biden, ele ele voltou, né? O Trump tinha revogado uma licença ambiental junto com o Congresso para explorar petróleo no Alasca, numa região de proteção vitalícia. Eles tinham conseguido. O Biden, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele entrou foi: opa, não pode mais prospectar aqui, esquece. E outra, a maior usina, a maior fazenda eólica dos Estados Unidos, do continente americano, vai ser construída nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai parar de produzir petróleo, extrair petróleo? Não. Não. O petróleo vai ser literalmente reserva energética. Hoje, para ter uma ideia, eu tenho meu carro é movido a gás e é movido a gasolina.
Se eu tenho gás que é mais baratinho, eu vou andar com ele. Acabou o gás, eu uso a gasolina. Ah, não tem um posto perto. É basicamente isso que vai acontecer. A China, a China está acabando com o comércio de vidro no mundo. A China vai fazer fazendas solares gigantescas. Olha, não sabia disso. Teve uma loucura lá na China. Na China não, né? Nos vendedores, Mas porque tem espaço para isso ou eles vão aproveitar edificações para fazer? Porque lá tem uma construção civil forte, né? Sim, sim, tem a construção civil forte, mas eles estão comprando de fora porque as indústrias de lá não dão a velocidade para construir, porque tem que readequação e investimento. Eles preferem para ter mais. Vão botar em cima dos prédios, né? Tipo, vai botar. Olha, lá tem muita área. Lá tem muita área. Não, tem, assim, tem essa parte agrícola grande? Com aquele monte Stephanie, a China, além de ser o maior país do mundo, ela é o país com a densidade demográfica gigantesca em pequenos pontos. Ah, não sabia. Entendeu? As grandes metrópoles, por exemplo, Pequim, Wuhan, são gigantes, mas o país é gigantesco. Então, as áreas que elas têm para fazer esse tipo de coisa, e outra, né? Mão de obra lá é na base do tiro, né? Então, você deu comida, o cara está trabalhando. Só que aí ela precisa de maquinário, precisa de tudo isso, leva tempo. Então ela preferiu o quê? Compra de fora, que é mais barato. Era, né? Que agora eu não sei. Essa notícia eu estou falando para você, mas tem uns 6 meses que eu estou acompanhando isso. Então, e a outra coisa, a Rússia, vou falar da Grã-Bretanha, do Reino Unido, a Rússia, na base da força, ele está tentando empurrar o segundo gasoduto. Tem um gasoduto gigantesco que passa por dentro de tudo quanto é país e paga royalties que os países morrem de rir. E ele está tentando jogar o segundo. Se a Rússia conseguir passar esse segundo gasoduto para a Europa, ela vai ter um monopólio de abastecimento de gás de toda a Europa. Você sabe o que acontece no frio europeu? Todo mundo só vive à base de aquecimento. Sim, consome tudo isso. Gás. Então, aí eu fico meio chateado aqui, que é igual um amigo meu falando, não, mas aqui a gente tem que fazer, a gente tem que se mexer como? A gente vive de hidrelétrica, gente. A gente está, infelizmente, a gente está com o maior percentual de desmatamento da história do nosso país. E se não tem árvore, não tem chuva, não tem hidrelétrica. Mas assim, e a gente tem um potencial energético gigantesco que fica na mão de pessoas que não vale a pena falar. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo, não existe país offshore, existe mundo offshore. Olha, está contratando muita gente fora do país. Está ganhando em dólar. Essa parte do offshore e fora, eu acho muito misterioso ainda, porque vou te falar que eu já passei um período tentando trabalhar na indústria de óleo e gás fora. Mas é bastante difícil, não? Você não acha, não? Agora, olha o momento babaca offshore. Eu já tive proposta de emprego 2 vezes fora do país. Você recebeu proposta? Não, recebi proposta. Desculpa, rejeitei proposta. Tá. Desculpa. Brincando, é brincadeira. É o nosso tipo de... Nossa cultura de empregabilidade é diferente do lado de fora. Eu vejo Por isso. Exemplo, é muito diferente. Você percebeu isso? Muita Qual coisa. foi a sua maior dificuldade? Não, a sua maior dificuldade quando você foi. A minha maior dificuldade é conseguir ser enxergada. Porque eu vejo, às vezes, as vagas... E eu não estou nem dizendo do offshore, né? Porque eu
atuo no offshore muito esporadicamente. Eu faço mais a parte de gestão, sou mais do onshore, eu sou mais da parte né, dos escritórios. Eu fico, normalmente, a minha maior parte, a minha grande parte de experiência é no onshore e em operadoras. Então, quando eu vou buscar o trabalho que eu faço aqui lá fora, eu às vezes até encontro as vagas. Mas não te dão. E olha que eu tenho nacionalidade, hein? Eu tento, assim, eu boto nacionalidade, eu sou portuguesa, eu tenho nacionalidade portuguesa porque minha mãe é portuguesa, tenho as certificações, tenho equivalência, mas eu não chamam. O que você entende como QI? QI, para mim, é referência. Exatamente. A gente tem uma noção errada. Tem um rapaz que está perguntando aqui. Eu vou falar as expectativas do Brasil. Eu estou postergando um pouquinho, mas deixando vai chegar mais gente. A gente tem uma noção errada de network. Eu vou falar sobre isso, ó. Vou fazer um evento sobre networking que abre as portas do petróleo, que eu vou falar exatamente sobre isso. Americano. Okay. Você me perguntou se a gente nem precisa, né? Nem precisa. A gente tem muita sinergia. O network vale muito, muito mais. Muito. As pessoas não pensam que é a chave de ouro. Para mim é o que a maior parte todas as vezes, não sei a primeira que eu entrei como estágio, mas as outras 2 vezes que eu troquei de empresa, tudo com networking. Networking é o que te faz acessar as vagas. Mas completa aí o que você ia falar, porque eu estou interessada nessas vagas internacionais aí. O exterior, algumas empresas, na grande maioria das empresas de ponta do exterior, o network vale muito. Mas não é o network de você arrumar uma vaga de emprego. É o network, na hora que aparecer o seu nome, alguém... Opa, peraí. Lembrar você. Tipo, lembrar quem você é, quando vê você ali. Ou então vê uma vaga e fala assim, eu lembro da STEM, sabe? Aquela pessoa que conversou comigo, eu conheço ela, olha, ela é boa, ela se encaixa nisso. É muito bom você fazer mesmo esse workshop de network, porque o brasileiro não sabe fazer network. O brasileiro, ele chega, por exemplo, eu sei disso, eu recebo milhares de mensagens todo o mês. Eu já recebi algumas. A pessoa chega, me indica um emprego, arruma um emprego para mim, arruma uma vaga de trabalho. Eu falei, primeiro, não te conheço, boa tarde, bom dia, boa noite. Exatamente assim. Olha o Levi falando, QI, coeficiente de inteligência. Eu acho até interessante que a pessoa que cunhou que o QI é quem indica, não tinha noção que coeficiente de inteligência é o network, faz parte do network. Então, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa estrangeira por 3 anos e eu trabalhei muito bem. Hoje eu não falo mais inglês, não falo mais russo, não falo mais nada. Spasiba. Então, fazia o beabá, que era a excelência pela excelência. Porque o estrangeiro, quando ele... Não é questão de gostar, não. O estrangeiro não tem esse emocional que o brasileiro tem, que o latino tem, não. Tá? Quando eu estou falando do pessoal da Europa, dos Estados Unidos, Canadá. A Marcela, minha amiga Marcela Peçanha, ela trabalha hoje no Canadá. E é muito bacana. Se você puder, convida ela tá super... Convida ela para falar sobre o network. A Marcela, ela fala inglês fluente, mas é um absurdo, tanto que ela tem sotaque. E ela fala espanhol, fala francês, só que isso ela foi pegando um pouquinho para o quê? Para poder conversar com as pessoas, saber como que era a área dela lá fora, pegava um profissional lá de fora, começava a seguir, mandava mensagem, perguntava sobre tal coisa, se envolvia nos projetos da pessoa, quer dizer, você vai criando um vínculo invisível, né? Você vai criando um vínculo invisível com aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa, ela tem, uma pessoa que é um papa em algum assunto, ela tem 4, 5 pessoas só que escutam ela. E naquilo você vai fazendo a troca. E na área estrangeira, né, ou fora, né, o gringo, como diz o brasileiro, o gringo ele dá muito valor a isso. Muito mais valor do que o seu currículo. A Modec, agora
A Modec, que está trazendo aí, está trazendo o Eu estou FPSO. perguntando aqui dos projetos que eu estou participando hoje, em que o gerente de operações, o gerente de perfuração, ele não contrata uma mão de obra aqui no Brasil. Ele está trazendo as pessoas que ele confia, que já trabalharam no projeto com ele em Angola, porque em Angola falam português. E aí ele vai pegar aquelas pessoas para trazer aqui, são da mesma empresa, são dentro da empresa, mas muitas vezes não. Tem muita gente da Air Swift que está sendo contratado internacionalmente para vir para cá. Então ele é muito a confiança, né? O networking, é isso que você está falando. Tem tudo a ver. Olha só, você acha que no nosso... Eu falo isso de... Gente, eu não estou vendo as perguntas, não. Perguntas se você botar aqui... Não, está começando. Ninguém está perguntando, não. Tá começando. Ninguém está comentando. Tem que colocar as perguntas aqui embaixo na interrogação. O balãozinho, não tem nenhuma por enquanto. Não, mas todo mundo está perguntando aqui, está falando aqui. Você falou sobre trazer de fora. Você acha, eu sou da época, eu ainda vejo isso, eu sou da época coisa de velho, né? O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, de tipo comer o resto, né? Abrir o lixo. É impressionante. Eu trabalhava com estrangeiros, a minha postura, o meu chefe direto, ele todo momento ele perguntava qual era a minha nacionalidade. E isso é uma coisa absurda. Eu ficava impressionado, porque estou falando que a nossa cultura, a gente é foda, Stephanie. O brasileiro é foda. O brasileiro é o melhor profissional que tem no mundo. Esse país aqui, ele deveria ser assim, o país enaltecido pelas outras culturas. A gente se vende por muito pouco, a gente se rebaixa. Olha só, ontem, um rapaz estava conversando comigo, né? Domingo, estava conversando comigo, ele falando sobre se a gente tem tecnologia suficiente para o pré-sal, porque são os outros... São outras pessoas que prospectam no mundo e a gente falei, não, filho, a gente é referência no mundo para prospecção de pré-sal. Exatamente. Então, a gente é brasileiro, foi brasileiro que inventou isso. Não foi ninguém, não, foi a gente, foi na raça, lá no sangue, no suor, muita gente mesmo. Então, não é de fora, não é porque é bom que é de fora. Então, o profissional de fora não chega aos pés de um brasileiro motivado. Isso é verdade. Eu concordo. Concordo totalmente. Para você ser contratado, você... Tem uma pessoa que perguntou ali, que é do Nordeste, qual a perspectiva do pré-sal abrir oportunidades para nordestino? Só fazer um parênteses aqui, a bacia de Sergipe Alagoas, por exemplo, não é pré-sal, é pós-sal. Então, pré-sal está majoritariamente aqui no Sudeste. Se você quiser pré-sal, tem que descer aqui. Não necessariamente. Não necessariamente, mas qual é o projeto do Nordeste que é pré-sal? É pós-sal. Não tem projeto nenhum no Nordeste. Não, eu estou dizendo no Brasil. Se a pessoa está pensando em trabalhar no Nordeste, em pré-sal, não conheço pré-sal no Nordeste. Para que eu saiba, a bacia de pré-sal é só aqui, Campos Santos. Eu li da universidade, não sei se foi Rio Grande do Norte, eu tenho que procurar no Mundo Offshore, está lá no site Mundo Offshore. Eles fizeram os estudos e acharam um grande reservatório de pré-sal no Nordeste. Aonde? Então, você tem que ler o site Mundo Offshore. Manda para mim, que eu quero ver. Mas, hoje, a gente não está com projeto de prospecção no Nordeste, tá, gente? O que eu estou falando é que tem estudos falando que tem pré-sal no Nordeste. Entendi. Mas tem existem... a possibilidade geológica de ter pré-sal no Nordeste, é isso que eu estou falando. Muito, muito, muito grande. Depois, em off, eu te falo, para a Polícia Federal não chegar aqui. Então, 3 coisas. Primeiro, isso, para ser feito, tem que ser feito muito bem feito para não acabar com o bioma todinho do Nordeste, porque existem muitas... Lá é muito sensível. Muito sensível. Para o Brasil todo. Se acabar o Nordeste, não acabou o Brasil. Tá? Vou falar lá, ambientalmente, os projetos lá são difíceis até para conseguir licença. Por causa da Mas tem que ser, sim. Tem que ser concordo, difícil. Concordo. Teve uma criatura há pouco tempo agora, uns 2 anos, que
estava querendo perfurar em Abrolhos. Não, eu tenho medo também dessas coisas. Entendeu? Não, mas se liberar, perfura. Né? A gente conhece a indústria, então assim, quando eu vejo essas coisas, fica assim logo, vamos com calma. Então, assim, mas falando de perspectiva, olha só, a gente aqui no Brasil, a gente está para quem quer trabalhar na área offshore. Primeiramente, vamos descobrir no Brasil aonde vai ter investimento. Primeiro investimento, já está certo, sacramentado. Procura no site da ANP ou no site Mundo Offshore, que deve ter lá. Site bom, site Mundo Offshore é um site bom. A ANP é a minha melhor referência para essas coisas. Eu sempre, quando quero novidade, vou lá. A ANP é a única referência certinha. E é organizado, né? Dá para você encontrar as coisas. Porque você vai no IBAMA, tu não encontra nada, mas no da ANP tá ali bonitinho. Faz isso não, faz isso não. Então, olha só, lá na ANP tem a previsão 95 bilhões de dólares investidos em descomissionamento de plataformas no nosso país. Para quem não sabe, uma plataforma de petróleo, assim como um navio, ela tem uma longevidade. Os navios cargueiros, navios graneleiros, todos os navios, a gente tem uma longevidade. Não dura. Nem nós, né? Exato, então. Quem dirá a máquina? Quem dirá a máquina? O MP, que MP? Sei não. Mas eu também... Então, a ANP, agora que eu entendi, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Biocombustíveis e assim vai. Então, até 2029, 95 bilhões investidos. Por quê? As plataformas elas vão ter que ser ou descomissionadas ou ter que passar por um retrofit, que elas vão ter que ser novamente, quase exatamente, reconstruídas, quase tudo, para poder passar, você sabe melhor do que ninguém, pelos embrólios, né, do descomissionamento. Exatamente. Outra coisa, tem uma previsão, não muito longe, de grandes empresas. Já começou isso aí? Já começou. Tem um mapa, eu fiz até uma apresentação sobre isso, mostrando um mapa comparando 2016 a 2021, a quantidade de empresas que entraram. Então, porque agora... Gente, ó, não se engane, tá? Que as empresas estão entrando agora, depois a gente pode conversar sobre isso, senão fica muito extenso. Muita empresa está investindo. Área eólica aqui e solar estão vindo empresas de fora. Tem a Aeres, eu sigo lá no Twitter do Mundo Offshore. Cara, são empresas gigantes que aqui elas estão com um escritório só fazendo um mapeamento para investir. E essas empresas, lembrando, para quem é de segurança e meio ambiente, para ter operação, por exemplo, botar as estruturas de energia eólica offshore, precisa licenciar. O processo de licenciamento é parecido com offshore, com o que a gente faz aqui. Então, se você tiver, de repente, ver uma vaga numa indústria dessa e tiver interesse em energia eólica e mudar de indústria, de partir do petróleo para energia mais alternativa, é uma grande oportunidade. Isso é uma coisa que eu fico também lembrando. Eu achei engraçado aqui, acho que a Guilherme Offshore falou aí, vai ter um monte de trabalho para Pulim. Full out, Então, vamos lá, falando de eólica, você sabe melhor do que eu. A energia eólica é muito melhor para a indústria e para nós, seres humanos, se ela for feita as fazendas dentro da água. Uhum. Porque se a gente fizer na terra, você não pode construir embaixo, tá? Porque uma pá daquela caiu, acaba com a empresa. Matou 2 pessoas, matou o gado, matou não sei o quê. Então, hoje, pela tecnologia que está sendo ministrada, no Japão agora está fazendo teste de usinas eólicas flutuantes. Você não precisa usar o leito, né? Fazer aquela sapata igual um farol. Você vai colocar o cabeamento e vai passar o cabeamento pelo leito marinho e vai ficar flutuando as pás eólicas. Eu gosto de falar sobre isso, sobre essas tecnologias. Então, para quem não sabe, não existe montador de andaime para quem trabalha na eólica, tá?
Então, assim, o contrato lá vai aprender a escalar. Manutenção, o problema é que as pessoas assim têm que entender, como a gente falou lá, você tem que entender com o que você vai trabalhar. A eólica é um absurdo de dinheiro para montar e depois é só manutenção. Depois é só Acabou. É. Agora a gente vai falar de gás. Falamos aqui de offshore um pouco, tem um monte de projeto vindo, prospecção, Libra, né, Taipu e tudo. Vamos falar de gás. Muitas empresas, os dois travaram. Muitas empresas vão investir. A investimento em gás vai ser muito grande. Como eu falei, hoje, pela matriz energética está mudando, a última coisa que se quer é queimar combustível, queimar petróleo, né? Então, o investimento em gás vai ser muito grande. Não sei se você sabe, a maior empresa do país já não tem mais monopólio de gás. E agora estou esperando quem vai comprar aqui, quem vai investir, que isso aí até agora ficou leigo. Tenho várias empresas que estão querendo. E uma coisa muito bacana, Stephanie, que eu ouvi você falando, e quem não viu, veja a live, tá salva essa live que você fez hoje? Tá salva. Salvei lá, mas não vai ficar por muito tempo, então vê logo, porque amanhã já vou tirar. Olha, vai editar o vídeo depois. Isso aí. A área onshore do nosso país vai ter uma renovação gigantesca. Pois 80% dos empregos ligados ao petróleo no Brasil é de área onshore. São refinarias e prospecção. Isso. E a gente não tinha investimento. A gente não tinha investimento há muitos anos na área de perfuração. Na área de refino, a gente teve bastante investimento. Infelizmente, nós perdemos. Mas depois a gente fala sobre isso. Só que para prospecção, por exemplo, quem não conhece, entrem no site da Imetame. O nome é Imetame. É uma empresa aqui do Espírito Santo. Ela comprou vários campos de onshore aqui e está investindo no Nordeste. Está com investimento no Nordeste. A meu ver, a melhor empresa do país como empregador. Por quê? De onde você conhece essa empresa? Olha o network. Então, para você ter uma ideia, Stephanie, essa empresa ela não tem funcionários. Ela tem... Como que eu vou falar? Ela não é uma empresa, ela é uma seita. Nossa. Ela é tipo a maçonaria. O cara entrou ali, não sai mais. Todo mundo é apaixonado. Eu acho que, não sei quantos mil funcionários tem, mas na história da empresa, não sei quantos mil funcionários, tiveram dois processos trabalhistas. Caramba! É porque ainda é uma empresa familiar, né? O dono e os filhos ainda estão gerindo. Brasileira? Então, é brasileira aqui do estado do Espírito Santo. Imetame. É impressionante a qualidade e o amor que os funcionários têm pela empresa. Imetame. I-M-E-T-A-M-E. Metame. Ela vai crescer cada vez mais, ela já trabalha com um monte de coisa. E assim, eu estou colocando ela porque ela é uma das empresas que comprou lá fora. Comprou no Nordeste, está fazendo prospecção, está com a ideia de entrar na área de petróleo. Assim como ela existe... Imetame é de Linhares, norte do Espírito Santo. Isso aí. Assim como ela, a gente tem outras empresas que eles estão investindo demais no profissional depois que o profissional entra. Mas não é investir de ficar pagando curso. É o cara que quer trabalhar, bom, vamos ensinar aqui, vamos ensinar. Vai troca... que hoje a gente faz, né? Eu esqueci o nome que dá. Você troca a pessoa nas carreiras, vai fazendo um intercâmbio entre carreiras e a pessoa vai... Eu vi isso acontecer na Petrobras, quando eu trabalhei terceirizado. Eu vi acontecendo coisas parecidas. O Levi falando que vem para o Ceará. Vem para o Ceará, eu não sei, cara. Eu acho que vai. Vai para o Nordeste.
E assim como ela, tem outras empresas que vão investir, porque diferente da área de offshore, área offshore, que você tem que ter bilhões para fazer uma perfuração, a área onshore você tem que ter, sei lá, não sei quanto, Bem né? menos, né? O investimento é menos, mas o retorno do investimento também não é tão grande quanto no offshore. Não, mas então, mas Então, olha o por isso que investimento essas empresas menores acabam que para elas é melhor o onshore. muito melhor, muito É melhor. rentável, ainda para uma empresa pequena, ainda que o onshore não se tenha esse retorno do investimento tão grande, já é o retorno. Olha só, mas você já viu, é porque a gente fala um retorno tão grande. O retorno é grande, só É não chega. grande. O retorno é muito Exato. grande. Tanto Exatamente. que teve um rapaz não, eu fui fazer uma reunião de um cliente que queria contratar o mundo offshore. Ah, é? Aí esse cliente, isso aí foi o ano passado. Aí eu cheguei na empresa dele, ele falando, não, porque agora estão vendendo aí, o que a Petrobras está vendendo é porque não dá lucro. Aí eu falei, peraí, rapaz, você está equivocado. Então, para que alguém vai comprar? Senão, se não desse lucro, ninguém ia querer comprar. Quem é que vai querer ficar com isso? Mas dá. É que não dá As vendas, tanto quanto outros projetos. as Você faz vendas, mais por esse seu portfólio, né? toda Exato. empresa tem projeto, né? A gente vai mudando. Tipo, todas as empresas têm que fazer pelo menos um projeto para 5, 10 anos. 5, 10 anos. Então, o direcionamento da empresa é, por exemplo, se a maior empresa do país agora não, vamos direcionar para outro lugar. E vamos direcionar, igual esse aqui a gente vende, vale mais a pena. Aí é cada um com os seus. Então, não É. existe possibilidade de quem mexe com óleo não ter lucro. Só se for. Você está acompanhando o que está acontecendo na Guiana? Aqui? Não. Então, na Guiana, eles fizeram testes e descobriram que tem também um reservatório muito grande de óleo lá. Ah, eu esqueci o nome da. Eu não sei se foi a Equinor. Eu tenho que olhar Não no é site. Exxon. A Exxon tá na Guiana. A Exxon Então, Mobil. aí, ó. Eu tenho que olhar o site Mundo Offshore, porque eu estou aqui no hotel. É a empresa que eu trabalho. Tá na Guiana. É onde está fazendo as descobertas, é disso? Então, isso aí, nós já tivemos, além da Guiana, nós tivemos também agora, fala que eu esqueci, se é Poço Seco, não, quando eles perfuram e não acham nada, mas mesmo assim, é, então, eles estão com algumas dificuldades para achar os reservatórios. Só que não tem mão de obra na Guiana. Isso, exatamente. Isso é uma coisa que me incomoda, por exemplo, eu posso até falar agora internamente dentro da empresa, porque, mas aí, pelo menos para a empresa que perfura, eles contratam de outros, né? É o que eu te falei. Lembra que eu te falei do cara que traz a gente da Angola? Ele tá trazendo, eles trazem lá para Guiana de outros países para ir para lá. Só que não tem, eu acho que o pior, o que você está falando como mão de obra, é a prestação do serviço, né? Não tem prestador de serviço. E Não aí tem quem faz prestador de prestador de serviço serviço. do Brasil indo para lá. Isso eu sei. Olha só, a logística é uma das áreas industriais, né, que fomentam a indústria que mais gera emprego. Isso. E é impressionante o tão pouco que a gente investe em logística, tanto que existem aí as pessoas, né? Que eu esqueci o nome, tem empresas que elas têm um monopólio sobre quase tudo, né? A gente está falando, eu puxei esse papo da Guiana porque o brasileiro, estou falando de novo, a gente tem muito esse negócio de âncora no pé, cara, offshore você vai trabalhar longe de casa. Pode ser em qualquer Então, canto. Se você tá vai tendo. trabalhar fora de casa, né? Exatamente. No começo do ano, gastou não sei quantos milhões, Uruguai, Argentina, fazendo teste sísmico. Gente, é só pensar, se eles estão fazendo teste sísmico, para que eles estão fazendo teste sísmico? Não, para saber se o repolho vai ser plantado de um jeito? Não. Então, peraí, vamos ver quem está fazendo teste sísmico, quem contratou. Isso tudo consegue achar na internet.
Quem Exato, contratou? é análise de mercado. O que você está falando, ensinando aí, é para o pessoal fazer análise de mercado, ficar ligado nas notícias, ver quem é que está comprando bloco, quem está fazendo sísmica, quem está começando, entrando no mercado, porque daí é que vão surgir as oportunidades. Você sabe que daí, de alguma forma, vai gerar emprego daqui a pouco e que vai crescer. Então, aí nós vamos agora, para não estender muito isso aqui, eu vou trazer uma perspectiva que é, isso aqui é um futurólogo, que são duas vertentes. Primeira vertente. Vamos colocar que até o final de 2022, as empresas que estão chegando, a gente fala que elas estão chegando, mas elas já estão aqui no Brasil desde muito tempo. A gente, para você ver, produção de empresas que trabalham com petróleo, produção e prospecção no Brasil, são 57. A gente só conhece, vamos lá, Petrobras, Eu até listei hoje. Hã? 10, 15 empresas. Eu listei hoje 10, 15 empresas. São as maiores, assim, que são as que a gente mais lembra, mas tem muitas. Você acabou de falar isso. E muita gente nem lembra das que só trabalham no onshore, porque aí nem olha, tipo, o 3R, que está agora comprando alguns outros blocos e está tendo vagas. O pessoal nem sabe que é operadora. Então, para não estender mais, eu vou falar assim, futurólogo. Ou a gente vai ter uma estagnação e vai trazer muita empresa de fora. A gente está com... Isso aí eu vou falar, nossa política, vou até virar aqui para... Nossa política econômica e para trabalho está horrível, porque não é interessante para as empresas de fora contratar brasileiro. Não é. Verdade. Eu posso citar, já falei, tem no YouTube, eu já falei, lá tem até um canal, eu tenho um vídeo no YouTube falando brasileiro vezes estrangeiro. Aí eu explico um bocado por quê. Só que vai se trazendo empresas de fora. Se o brasileiro sair da zona de conforto, ele vai começar também, do jeito que você traz de fora, daqui você vai pegar know-how para ir lá para fora. Uhum. Você tem um êxodo, mas também você traz dinheiro lá de fora para cá, que é muitos e muitos países vivem assim. É bom? Não é. É horrível? Não, para quem trabalha lá, quem conseguir emprego. É uma nova forma de equilíbrio aí, né? Vai um outro patamar de equilíbrio. A gente pode ver, por exemplo, a Filipina que exporta. A Filipina exporta trabalhadores da área offshore para o mundo todo. Tem filipino em tudo quanto é lugar. E eles pegam o dinheiro deles e gastam na Filipina. Então faz o quê? Uma troca, né? Uma troca, isso. Change. Se continuar esse governo, o governo de direita. Gente, olha, vou tentar explicar para você. Governo de direita é um governo que, basicamente, eu vou fomentar o empreendedor para o empreendedor gerar empregos e capitalismo. Vai embora. Se mudar o governo, tem 3 possibilidades. Eu estou torcendo para uma delas. Estou torcendo, tem muita possibilidade. O que aconteceu em 2006 para frente? De 2006 para frente. A gente tinha muita obra. Se voltar a termos obras, os estaleiros rodando, se a gente voltar a ter perfuração e também plataformas próprias nossas, não se enganem, tá? O Brasil tem 300 plataformas de petróleo, mas assim, tirando a maior empresa do país aí, a maioria é gringa. Exatamente. A maioria é gringa, porque tem muito afretado. Tem muito afretado e afretado eles vão contratar lá de fora. Então, se a gente voltar a ter contratações no setor aqui, porque o que aconteceu em 2000, quando começou o boom do pré-sal, começou a maior empresa do país ter que fazer concurso atrás de concurso, quase 100% das pessoas aí que tinham, por exemplo, engenheiros, biólogos, tudo que é concurso. Aí as pessoas que já estavam trabalhando, tinham know-how, passavam no concurso, as empresas tinham que... E aconteceu isso, eu sou velho, eu passei por isso. As empresas mandavam ir embora se soubesse que você ia prestar concurso. Para não perder, mandava embora. Eu tenho 3 amigos que foram mandados embora da empresa porque saía no edital o teu nome quando você fazia inscrição. Olha que coisa!
Aí entraram na justiça, aí foi proibido. Seu nome só saía quando se você passasse na prova no concurso público. Não sabia disso. Então, aí todas as empresas que começaram a crescer por conta do petróleo, eu estou falando todos os órgãos, tá? Não estou falando só a Petrobras, Transpetro, BR Distribuidora, a ANP, a própria ANP. Tanto que a ANP está com um problema aí, quem está achando que concurso público é só com a Petrobras, a ANP estava com um problemão há um ano e meio atrás. Ah, é? Por quê? Porque a ANP, como começaram a ter muitas empresas com blocos menores tomando conta, o efetivo dela não estava dando conta. Quando era uma empresa só grandão, então a ANP estava tendo que pegar de outros órgãos, trazer para dentro dela. Corpo, para poder fazer auditorias. Entendi. Entendeu? Então, assim, ficou até no finalzinho do governo do Temer, porque não podia fazer concurso público, ela estava no gargalo. Tem concurso público ou não? Então, para quem não sabe, a ANP é uma excelente pedida para quem quer trabalhar na área de... também, porque segurança e meio ambiente é excelente trabalhar na ANP também. Quem quer, pô, é um órgão organizado, é um órgão onde você aprende muito. Até a oportunidade de estágio na ANP. Você começando lá fazendo estágio, você aprende demais. Então, assim, a ANP é uma joia, graças a Deus, funciona, tudo funciona. Funciona bem. Tem 3 coisas no nosso país que eu falo que funcionam muito bem, mas eu sou da área de tecnologia. Uma, eu nem vou falar, senão vou arrumar briga aqui com metade dos seguidores. Uma é a Receita Federal. A Receita Federal, ela sabe o que você faz e deixa de fazer. A segunda, é até terrível falar bem assim, né? Porque eu já fui muito amigo do pessoal da tecnologia, da área do pessoal da eleitoral. E eu trabalho com eletrônica. Sou especialista em eletrônica também. E também funciona muito, é muito regrado, tudo muito certo. E a ANP. Porque a ANP é muito dinheiro. Hoje, eu assino certificado para ANP. Vou ser especialista na área de medição. É muita especialização, né? Vai se qualificar, gasta tempo. Então, assim, é muito ramo. Se a gente voltasse a produzir, nós mesmos produzir e construir aqui, eu não tenho dúvida que a gente vai faltar mão de obra de novo. Porque muita gente desistiu. Mas você desistiu por quê? Por causa do... Os salários, a dificuldade. A gente tem esse... Falando da cultura, a gente tem aquela dificuldade. Eu não consegui... From Indonésia. Eu acabei de falar da Indonésia. Armin, my friend. Hello. How are you? Mundo offshore mesmo. Várias pessoas aí. From Indonésia. Então, assim, como eu falei com você, são conjecturas. Aconteceu no passado e pode voltar a acontecer, porque eu vivi isso. E era loucura. Stephanie, era uma loucura. Porque, por exemplo, eram 2, 3, 4, 5 concursos, eram vários concursos de vários órgãos diferentes que precisavam. E dinheiro, como eu falo para todo mundo, para a área de petróleo não falta. Então, e as empresas que perdiam esses funcionários, por exemplo, a sua empresa perdeu você, ela tinha que contratar alguém, aí era uma loucura, porque tentava te segurar de qualquer jeito. Efon é Leandro Verdão. Eu posso até falar, mas vai desvirtuar. Não tem nada de Efon. Não, eu posso até falar, mas... o mercado offshore, até explicando, offshore e marítimo são coisas diferentes. Eu sempre falei que era igual, a gente tem que admitir quando está errado. Marítimo é quando você trabalha portuário, longo curso, cabotagem. Portuário, que eu digo, pessoal que trabalha ali, prático, mas mesmo assim, uma coisa que eu não sei se eu já te contei, prático você não precisa ser formado em lugar nenhum para ser prático. Eu sei disso. Tinha um amigo meu que fazia prova enlouquecida, ele não era formado. A prova, é tipo um concurso, né? Não sei direito, mas é uma prova. Um concurso.
né? O pessoal da prática lá, quem quer saber tudo sobre prático, siga meu amigo Prático Vinícius, underline Isso, eu Vinícius. sigo ele, Prático Ah, Vinícius. chama ele aqui para live, ele adora isso aqui, ele é muito gente boa. Muito gente boa mesmo. Sem nem O, chamar a gente pra live americano. Eu vou ver se eu ah, consigo, vai. então, o Vinícius é uma pessoa, ele sabe tudo da área de concursos, ele sabe, ele é muito esforçado, ele fala muito sobre foco. Mas, o Stephanie, eu falo para você, eu acredito que a gente vai dar a volta por cima. Se não der de um jeito, vai dar de outro, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Ah, eu acho que vai sim. Eu vejo as perspectivas de as empresas de fora, por exemplo, a gente passou por essa questão de pandemia. A minha empresa é uma empresa global em que ela tem diversos projetos e o que ela priorizou foi aqui no Brasil. As empresas de fora acreditam muito aqui e querem ter sucesso realmente aqui. Então, e é até bom assim esse início, essa fase de exploração, de sísmica e tal, é quando as empresas começam a avaliar o que ela tem de mão de obra aqui no país. Então, Exato. ela começa a ver que aqui o pessoal não é como a Guiana, que não tem. Porque no início, isso que eu ia falar, isso era uma coisa que eu sofri quando eu entrei, porque eu tinha acabado de entrar, o projeto estava começando, início de licenciamento. Então o pessoal achava que aqui ninguém sabia nada tecnicamente, e aí sofria muita influência de fora tecnicamente. Eu falava assim, gente, me dá liberdade para trabalhar, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei meu trabalho. Porque eles comparavam a gente com a Guiana, porque lá não tinha muita gente especializada. Então eles começam, aí agora já entendem, sabem que a gente é capaz, que a gente tem tão ou melhor capacidade do que muitas vezes eles lá. Então, hoje em dia, a gente já domina os projetos, já tem as lideranças. Então, eles vão começando a conhecer o país e tendo uma possibilidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de desenvolver a mão de obra local também. Então, eu vejo esses vários projetos que estão no cronograma, né, da ANP, que a gente vê que talvez comecem já a licenciar para produzir, para desenvolver. E eu acho que é uma perspectiva boa para o nosso país de desenvolver emprego, de retomar. E eu não acho que a gente tem tanta mão de obra especializada como a indústria do petróleo precisa para esse tanto de projeto que está vindo. Por isso que eu acho que a hora é agora do pessoal se preparar. Preparar não é fazer o básico. O básico tem que fazer o básico bem. Fez o básico bem, aí você começa a melhorar suas qualificações, melhorar, se especializar mais. Muita gente acha que principalmente nessa parte assim mais onshore de gestão, que só quem tem salário alto é quem é um coordenador, quem é supervisor, quem é gerente. Eu sou de carreira especialista, eu sou carreira técnica. Quanto mais especializado e mais dominar o seu assunto, maior é o seu salário. E muitas vezes o salário de um especialista bom dentro da companhia é maior do que o de um diretor. Não estou falando assim sem saber, acontece muito, muito isso. Então eu vejo Eu, uma perspectiva boa assim para a indústria de óleo e gás, de emprego, então, né? eu vejo uma coisa tão diferente para o nosso futuro, que é o seguinte, as empresas que estão investindo aqui, elas não vão sair mais. Porque aqui é É muito bom. isso, exato. Antes tinha uma barreira, existia uma barreira. Só que é o seguinte, as empresas que vieram, elas não vão embora, porque, primeiramente, aqui dá lucro. Aqui a gente tem uma costa gigantesca, logística, de escoamento de petróleo é muito fácil. Exato. A gente tem uma mão de obra que pode, como eu falei com você, quem sabe trabalhar, todo mundo adora o brasileiro. Exato. Todo mundo gosta de trabalhar. E uma outra coisa, e ninguém fala isso, só eu. Você pode pesquisar em tudo quanto é lugar na internet. Do quê? No nosso país, existe uma coisa que as pessoas confiam muito, que é o seguinte: clima e não tem guerra. Ah, é. Não tem tipo desastre, terremoto, não tem furacão, não tem nada disso. Isso é Praga muito do Egito aqui, praga do Egito aqui são os políticos. Entendeu? Não tem. tem que concordar. Infelizmente, aqui no nosso país é bom demais, que os caras estão se matando lá com míssil nuclear, com não sei do que e tal, e não vai. O clima é bom, as pessoas são receptivas, é tudo favorável. Costa é boa Então, para escoar o petróleo. é maravilhoso. Ser brasileiro, o brasileiro é abençoado, nós somos abençoados. Stephanie, muito obrigado. Eu Eu que vou pedir. agradeço.
Ó, a gente fica 3 horas batendo Se papo. deixar, fica Quando falando. quando eu desembarcar, eu quero que a gente vá bater papo lá no YouTube, a gente vai gravar mais. Eu adoro quando você está lá. Vou chamar o Martoni de novo, que ele adorou. Isso, foi ótimo conhecer ele. A gente troca umas ideias aí de meio ambiente. Vamos fazer uma live juntos. Muito obrigado, Stephanie. Deixa eu Obrigado mesmo. aproveitar, antes de você ir embora, chamar todo mundo para o evento que eu vou fazer no dia 23 de setembro, quinta-feira que vem, às 8 horas. Eu estou fazendo uma sequência de live de aquecimento para esse evento, então o cronograma das lives está lá no feed. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui, entra lá na minha bio, se inscreve, isso, aqui em cima. Se não me segue, passa a seguir, porque eu estou compartilhando muita informação, muito conteúdo útil para quem é de segurança e meio ambiente, ajudar vocês a entrarem no mundo do petróleo, tentar trazer um pouco mais de clareza. E esse evento, no dia 23, eu vou ensinar para vocês como é que faz esse networking que abre as portas não só do mundo do petróleo, mas é um network para sua carreira. Network é importante para todo mundo. Então, para a vida é importante. Eu vou compartilhar com vocês o que eu sei, o que funcionou para mim e o que eu vejo que funciona na indústria. Então, não perde, se inscreve lá, acompanha as lives, espero vocês. Muito obrigada, meu amigo. Adorei conversar com você e quero muito que a gente converse mais. Marca a gente nos seus stories, marca a gente na publicação, que eu arrasto o Dona Cris Lima, o Leandro Verdão, coloca lá nos stories do Mundo Offshore até começar o seu evento. Pode deixar, obrigada. Obrigada mesmo. Vou mandar então para vocês lá, para vocês compartilharem para mim. Obrigada, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, amigo.